A tireoide é uma glândula que atua na função de órgãos importantes no nosso corpo. E quando ela não trabalha bem, acaba interferindo no equilíbrio de todo o organismo. E a gente vai falar mais sobre tireoide agora. Eu tô aqui com a Ana Flávia Torquato, que é endocrinologista. Bom dia. Bom dia, Bruna. Qual é a função da tireoide no nosso organismo? A tireoide é uma glândula que fica localizada nessa região do pescoço em forma de borboleta. Ela produz hormônios, o hormônio T3 e o hormônio T4. Esses hormônios eles vão agir em várias células do corpo, sendo importante para o metabolismo, para o funcionamento celular, para o crescimento e desenvolvimento do corpo. E quais são os problemas que podem ocorrer na tireoide? Os principais problemas são em relação à quantidade do hormônio. O hormônio pode estar em excesso ou pode estar reduzido, o que a gente chama de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, respectivamente, ou também podem surgir problemas em relação à forma da glândula, nódulos e também câncer de tireoide. Sim. E falando em hipo e hiper, qual que é a diferença? A gente consegue identificar mais nos sintomas que a pessoa tem, é isso? O hipertireoidismo existe o excesso da produção de hormônios da tireoide. Então, esse excesso normalmente ele acelera, ele aumenta o metabolismo. A pessoa fica sentindo taquicardia, nervosismo, ansiedade, pode ter diarreia, perda de peso. Já o hipotireoidismo, ele promove mais uma lentificação da pessoa, que seria a deficiência do hormônio. Então a pessoa se sente cansada, fadigada, pode ter algum ganho de peso, o intestino fica mais lento, a pessoa fica sentindo mais frio. Então realmente são sintomas opostos e o diagnóstico final é feito através de exame laboratorial. E a gente vai conversar com a Suzana Vieira, que ela é endocrinologista também. Vamos ver? O hipotireoidismo é quando a tireoide está funcionando para menos, e aí a gente vai ter os sintomas clássicos do hipotireoidismo, que é desânimo, ganho de peso, queda de cabelo na mãe, podendo aumentar também o risco de abortamento, de hipertensão. Para o bebê, o risco maior é no desenvolvimento físico e intelectual. Então, o bebê pode ter atraso no seu desenvolvimento para fala, para andar e, em um momento um pouquinho mais adiante, um déficit cognitivo e intelectual pode ser detectado. A tireoide afeta queda de cabelo e pele seca, isso é verdade. Principalmente nos casos de hipotireoidismo, porque os hormônios da tireoide são muito importantes tanto para o crescimento do cabelo quanto para a nutrição da pele. O sexo feminino é mais atingido pelas doenças da tireoide? Sim, é verdade. As mulheres têm uma predisposição genética para terem mais problemas de tireoide do que os homens. Crianças não têm problema de tireoide, isso é um mito. Detectar os problemas da tireoide em criança é tão importante que o rastreamento do hipotireoidismo neonatal está presente no teste do pezinho. A tireoide causa sonolência, cansaço e dores musculares? Sim, é uma verdade. Isso acontece também, principalmente no hipotireoidismo, que é quando a tireoide está funcionando para menos. No hipotireoidismo, a gente tem um aumento do dano muscular. A tireoide é importante na variação de peso? Sim, é verdade. Quando a gente tem disfunções da tireoide, quando a tireoide está funcionando para mais, ela acelera o metabolismo. O paciente vai ter, então, principalmente perda de peso. Já quando a tireoide está funcionando para menos, o metabolismo é mais lentificado e a tendência é ganhar peso. Muito obrigada, doutora Suzana. Agora vamos falar um pouquinho de nódulos. Quando que a gente deve se preocupar com nódulo na tireoide? Nódulos na tireoide são muito comuns. 95% dos casos, nódulos são benignos. No entanto, uma vez detectado através do exame de ultrassom, é necessário que se
passe por um médico para avaliar se é necessário fazer uma punção para avaliar se o nódulo é benigno ou maligno ou não. Em alguns casos, se os nódulos forem pequenos, dependendo das características, será necessário apenas o segmento com ultrassons a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Né? Em outros casos, quando esses nódulos tiverem uma aparência com algumas características mais perigosas, o médico ele vai solicitar essa punção para poder dar o diagnóstico final. E o nódulo, ele causa algum sintoma ou não? Na maioria das casos, os nódulos não causam sintomas. Né? Para causar sintomas, precisam ser nódulos maiores, que aí para haver realmente um problema de deglutição, ou então está comprimindo algum nervo para causar rouquidão, mas não é comum realmente a pessoa sentir nódulo. O mais comum é a pessoa palpar, né, a região do pescoço e aí sentir que tem alguma coisa realmente estranha e aí procurar fazer o exame de ultrassom e detectar o nódulo. Sim, por isso que é importante a gente fazer os exames regularmente, né? Exato. E quais são as principais causas das disfunções na tireoide? Existe o componente genético, a predisposição genética. Quem tem alguém na família com doença na tireoide tem maior risco de ter, é mais comum em mulheres, como a doutora Suzana falou, mas na maioria das vezes a gente não consegue detectar uma causa específica. Por exemplo, o cigarro pode provocar câncer de pulmão, o excesso de álcool pode provocar cirrose. A gente não tem essa relação tão clara com a tireoide. E a alimentação tem alguma relação? Também não? Não, apenas o iodo dietético. Antigamente, quando o sal do Brasil não era iodado, existia um problema de tireoide por conta da deficiência de iodo. Hoje, a deficiência de iodo ela não é uma causa mais comum de doença tireoidiana porque existe esse iodo no sal. E como é que a gente pode diagnosticar os problemas na tireoide? Através de exame de sangue e ultrassom, é isso? Exatamente. Então, o hipertireoidismo ou hipotireoidismo são diagnosticados através de exame laboratorial de sangue. E nódulos e câncer de tireoide são diagnosticados através de ultrassom na tireoide. Quais são os principais tratamentos para os problemas na tireoide? No caso do hipotireoidismo, em que há a deficiência do hormônio, o tratamento é o mais simples, é repor o hormônio da tireoide. No hipertireoidismo, em que há uma hiperfunção da glândula, existem algumas opções. Pode-se fazer medicamento para inibir a função da glândula, pode-se fazer também iodoterapia. Em alguns casos específicos é indicada a cirurgia, quando tem um nódulo muito grande, produtor de hormônio, mas aí é um caso mais específico. E existe alguma maneira da gente se prevenir desses problemas na tireoide? O ideal é a gente fazer check-ups regulares para que a gente consiga detectar precocemente e tratar precocemente para evitar complicações. Muito obrigada. Obrigada. E agora eu vou conversar com a Ana Paula, que é farmacêutica da Pague Menos. Oi, Ana Paula. Oi, Bruna. Conta pra gente quais são os testes rápidos que são feitos lá no Clinic Pharma que tem a ver com a tireoide. Bruna, a gente tem um teste que ele é direcionado para esse público, né, que chega e a gente detecta que esse paciente tem algum problema ou não na tireoide, que é o TSH. Então, é um exame que a gente vai verificar as frações do hormônio produzido pela tireoide, o T3 e o T4. Então, a gente vai identificar através de um exame que ele é realizado por capilaridade, ou seja, nas extremidades do nosso dedo, nesses capilares. Então, a gente vai fazer um furinho na ponta do dedo, vai coletar essa amostra de sangue e vai esperar o resultado, que dura em torno de 15 minutos a sair o resultado. E aí, quando a gente coleta, tem o resultado desse cliente, a gente vai identificar se ele está ou não com esses padrões aí alterados, e aí a gente vai direcionar ou vai orientar ele a ir ao médico, né? Sim. E qual que é um outro teste que tem a ver com a tireoide também? Outro serviço que a gente realiza na farmácia, Bruna, para também identificar é a bioimpedância, né? Que é na verdade, o paciente ele vai subir numa balança e a gente vai verificar esses padrões de referência como peso, IMC, percentual de água, percentual de gordura, visceral, né? E também a massa óssea. Então a gente vai identificar. E aí um dos fatores que é intrigante em relação a isso é quando a gente questiona o paciente se em determinados meses ele vem perdendo ou ganhando peso. E aí é um estalozinho que a gente tem para orientar esse paciente a respeito da funcionalidade da tireoide. Sim, pode ter aí alguma alteração. Exatamente, né? Que pode ter uma referência, né, em relação a essa disfunção da tireoide. Sim, e o da bioimpedância também sai em 15 minutos. É um teste que é realizado super rápido, é um serviço super rápido, né?
Então, às vezes pode sair até menos que isso, de 15 minutos, mas em média o serviço custa em torno desses 15 minutos o tempo aí de referência, né? Sim, é muito legal porque é um serviço que fica bem personalizado, né? Exatamente, a gente consegue interligar com outros testes rápidos que a gente faz para a gente ter um rastreamento ou então um acompanhamento desses pacientes que podem vir ou não a ter alguma doença crônica, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Ana Paula? De nada, Bruna. E olha, gente, se você quiser saber mais sobre a tireoide, é só acessar o novo e-book da PagMenos, que traz várias informações sobre como mantê-la saudável, fala também sobre cuidados, tratamento, prevenção e muito mais. Então acesse o portal do Sempre Bem e baixe o e-book gratuitamente.